Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui, na Associação Comercial de São Paulo, uma entidade que há 129 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. E também aqui funciona a Faculdade do Comércio, onde eu sou diretor e um dos fundadores, faculdade cujo objetivo é também de qualificar o empreendedor, o varejista, o comerciante, também o setor de serviços. E o nosso entrevistado de hoje, além de um queridíssimo amigo, é um industrial e também um líder empresarial, porque é presidente da Associação Comercial de Embu das Artes, aqui no estado de São Paulo. É o meu amigo Ivo Farias. Ivo, eu gostaria, antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso programa. E eu quero te dizer, aliás, iniciar esse nosso bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo muito informal, te perguntando sobre a sua carreira. Como é que você iniciou a sua carreira até chegar a ser industrial do setor químico aqui no Brasil? Wilson, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse bate-papo com você. Me sinto à vontade porque estamos aqui na casa dos empreendedores e um assunto de muita relevância para todos nós. Bom, como foi a sua trajetória até se tornar industrial? Olha, todo o início nós temos as dificuldades naturais para ser um empreendedor. A característica de nós brasileiros é muito forte nessa questão do empreendedorismo. Lógico, eu comecei lá nos anos 70, trabalhando em empresas, trabalhando na indústria metalúrgica por alguns anos e também na indústria petroquímica por alguns anos. Você é formado, tem nível superior? Eu sou contador. Contador? Sou contador. Olha só. Trabalhei nessas empresas, nessas atividades e cheguei num determinado instante em que eu resolvi empreender, era um sonho empreender. E as dificuldades grandes, gigantes, sobre as questões dos aportes para o negócio. Nossa empresa chama Sincoplastic, dado a que nós éramos 5 sócios, amigos que nós conseguimos formar essa empresa. E o S foi uma homenagem ao Ayrton Senna, a qual nós todos éramos fãs, e vamos colocar o nome da empresa com o S do Ayrton Senna. Muito bem, isso faz já agora em maio 29 anos. Começamos com uma atividade na área plástica que era a reciclagem. Então o início foi dentro com a reciclagem. Nós, conhecedor das matérias-primas, entendíamos que a reciclagem era uma oportunidade de negócio muito importante. Que beleza. Bom, então quer dizer que a sua empresa, a Sincoplastic, ela começou com reciclagem e depois se tornou uma indústria de plástico. Exatamente, certo? Wilson. Como é que você enxergou isso? Com a dificuldade que nós temos, e até hoje, Wilson, incrível, porque nós temos o nosso material pós-consumo, uma riqueza imensa, mas a forma como isso entra na cadeia da reciclagem, ele é oneroso. Nós não temos uma política ainda definida para que nós tenhamos esse material pós-consumo de uma forma economicamente viável. Então nós percebemos isso nessa ocasião e não sobreviveríamos se continuássemos nesse negócio. Foi quando, da experiência em indústria do plástico, trabalhei numa petroquímica por muitos anos e tivemos a oportunidade de estar no setor de transformação. Adquirimos uma pequena empresa e iniciamos a atividade de transformação do plástico virgem em produtos como é até hoje. Então, foi desta mudança que nos gerou a oportunidade de estarmos percorrendo esses anos que já somam em quase 3 décadas. Perfeito. O nosso público, Ivo, você sabe, é um público de pequenos e médios empreendedores, certo?
Para quem nos assiste e é um pequeno industrial que está começando agora, como você começou pequeno e cresceu, certo? Essa é a história, esse é o testemunho de muitos brasileiros. Começam micros, pequenos empreendedores e crescem. Qual é, na gestão de uma indústria, qual é a chave para o sucesso? Sim. Wilson, nossa, a chave, o pulo do gato, que nós vamos dizer assim, ele está na resiliência do empreendedor. Nós precisamos ter essa naturalidade que nós temos de empreender. E hoje, eu diria assim, diferente de tempos anteriores, é nós nos capacitarmos. Então, dá para fazer isso ainda melhor, não bastando apenas essa vontade de empreender, nós buscando as orientações ao grupo de instituições que nós podemos recorrer. Nós temos o suporte hoje de um SEBRAE, nós temos o suporte de outras instituições, até mesmo as associações de classe, que são muito importantes para defender e melhorar o nosso relacionamento perante a nossa atividade, ao público de nossos clientes. No campo da produtividade, o que você avalia como sendo também a chave para você incrementar, para você melhorar a produtividade na sua empresa? No caso, na indústria, que é fundamental. É essencial nós olharmos para a tecnologia. Tecnologia, certo. Então, não quer dizer que nós nascemos com aquela tecnologia de 30 anos atrás e nós estamos com a mesma tecnologia. Vai sempre vamos atualizando. É necessário entender essa questão. E muitas vezes você buscar os meios de financiamento para essa atualização tecnológica. Então, ao passo que, poxa, eu vou iniciar com qual equipamento? Se eu iniciar com um equipamento mais atualizado, com melhor tecnologia, eu já entro com diferenciais naquela questão. Então, esta questão, ela é interessantíssima. Nós temos ali, é importante que nossos entes governamentais continuem a incentivar essa política. Dando crédito, né? Dando crédito. Barato. Barato, que permita nós olharmos para o financiamento de médio e longo prazo e entender, poxa, ele cabe no meu plano de negócios. Isso é uma coisa que eu sempre falo, Ivo. De maneira geral, as pessoas pensam que toda dívida é ruim. Não é. Se você, por exemplo, está iniciando a sua indústria, precisa adquirir um maquinário X, que custa caro, de repente é importado, certo? Buscar um financiamento, um crédito, certo? Num banco, ou no banco público, ou no BNDES, ou alguma coisa assim, é uma dívida? É uma dívida. Mas se olhando para o seu plano de negócios, aquela dívida, ela couber dentro do seu lucro que você está prevendo, quer dizer, é uma boa dívida. Ela é uma dívida necessária e pagável e realizável, certo? Então, é importante tomar riscos às vezes. Sim. Sem tomar risco, você não evolui. Sim. É importantíssimo. E você olha no financiamento, vamos dizer aí, um equipamento desse porte, desse valor, ele gira em torno de 48 meses a 60 meses. Dentro de financiamento do Finame ou financiamentos diretos com os fabricantes, isso torna possível. Porque o mercado consumidor é enorme. Enorme. Então, nós temos que ter esse otimismo, nós temos que acreditar nessas possibilidades. Perfeito. Ivo, nós faremos um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente vai explorar um assunto que é muito presente na vida do Ivo, porque ele é presidente da Associação Comercial de Embu das Artes, que é a importância do associativismo para o empreendedor brasileiro. Até o próximo bloco. Olá, estamos de volta com o programa Educar para Empreender, hoje entrevistando o industrial Ivo Farias, que também preside a Associação Comercial de Embu das Artes. Ivo, no último bloco a gente falava sobre a sua atividade, o Ivo é industrial, fabrica embalagens plásticas, né?
é um ramo muito interessante no Brasil, envolve a indústria química, certo? Na sua opinião, Ivo, qual é a importância do associativismo para um pequeno empreendedor brasileiro? Antes de mais, eu quero deixar um abraço para a nossa diretoria e o Conselho Deliberativo. Iniciamos agora 24 a 26 e que tenhamos uma caminhada próspera para todos nós. Wilson, dentro da sua pergunta, o associativismo ele é fundamental. Nós, empresários, precisamos participar das entidades da nossa classe. Então, são muitas as nossas entidades. Nós temos na nossa associação a própria associação comercial, a nossa entidade como o Fiesp, como a nossa entidade que agrega todos a categoria. Então, é fundamental. O empresário, ele não pode ficar no seu canto, muitas vezes reclamando da questão do prefeito, do governador, do estado. Ele sozinho, ele tem a sua voz, mas se ele tiver o associativismo como raiz, ele vai ter a oportunidade de ser ouvido. A força é muito maior. Muito maior. E ele colocar as suas necessidades ao longo desse relacionamento. Sim. Então, nós, na Associação Comercial, Industrial e de Serviço de Embu das Artes, nós trabalhamos muito isso. É uma associação que congrega as três atividades, né? A indústria, o comércio e o serviço. Então, nós vocaliza os interesses de todos esses comerciantes, industriais e prestadores de serviços. Exatamente. Então, isso traz a qual nós convidamos os associados. Trabalhamos para o associado. Por isso é que o associativismo ele é fundamental nesse trato com o poder público, porque a união faz a força, certo? Mas também nesse relacionamento de troca de experiências, não é isso? Exatamente, Wilson. Por exemplo, nós temos no dia a dia aquilo que a associação tem por objetivo de estar entregando aos seus associados. Nós temos também uma pauta institucional, a qual essa pauta ela diz sobre todas as necessidades. Então, nós dialogamos e nós chamamos 12 mandamentos, ele é um norte, a qual, ao invés de nós estarmos em caminhos e voltas, nós seguimos aquela pauta. Então, ela traz o desenvolvimento econômico sustentável da nossa cidade, a nossa necessidade. Nós trazemos a questão do meio ambiente, nós trazemos a questão da formação e capacitação da mão de obra. Agora com a Faculdade do Comércio lá, inclusive. Sim. Nós somos um dos polos da FAC, Isso. a qual está dando muito certo. É incrível como isso chegou numa boa hora, a qual nós já tivemos o primeiro grupo de pessoas formadas, a qual estamos em franco crescimento, e a gente enxerga assim, Wilson, como é positivo, como essa chegada da FAC, o foco da FAC direcionado a essa questão. Nossa região, por várias questões, inclusive ambientais, nós estamos em 8 cidades, a qual 4 das nossas cidades estão em áreas de proteção de mananciais. Certo. Elas têm algumas limitações de crescimento, enfim. Mas as nossas atividades do comércio é uma vocação. É uma vocação. Eu já estive lá em Embu das Artes e faço votos de que vocês conheçam Embu das Artes, que é uma cidade linda, Embu das Artes, porque tem muita arte, tem muito artesanato, tem muitas galerias, é uma cidade encantadora, o centrinho histórico ali é um encanto. E conheço Embu das Artes. E conheço a Associação Comercial de Embu das Artes, que tem essa figura aqui, queridíssima, ilustre, como seu presidente. E a gastronomia. Nós temos uma sim. gastronomia muito boa. Estão todos convidados. Então, Wilson, essa chegada... Então, olha como veio a somar essa sinergia entre a Associação Comercial e a FAC. Permite com que nós estejamos trabalhando para a formação dessa mão de obra que será utilizada
por esses galpões logísticos. Então, olha, estamos muito contentes com essa parceria, agora trabalhando em várias frentes para que a gente entenda. E de uma vez, o Brasil, nós estamos indo para o 5º ano pós-pandemia, né, Wilson? Precisamos novamente voltar aos planejamentos da nossa atividade. E a formação, a capacitação da mão de obra é essencial. Claro. Wilson, eu tenho alguns dados que me incomodam sobre essas questões. Certo. Um dos dados que surgiu a semana passada, uma pesquisa do INBRE e a GV, ela diz sobre a concentração de renda, a qual, quando nós olhamos para essa pesquisa e identificamos os porquês, muito dessa concentração de renda está na capacitação e na formação da mão de obra. É algo que caminha junto. Então, quanto mais capacitação nós temos na nossa mão de obra, menor será essa distância, né, entre a elite e as classes mais vulneráveis, né? É importante nós todos olharmos para esses dados, claro, e formarmos ação em massa. Claro. Wilson, investir em educação básica, investir em pesquisa, investir em ciência, tecnologia. Wilson, eu sou um apaixonado por essa questão. Da minha época para hoje, nós temos duas formas de nós termos a atenção pelas causas. Algumas delas é pela dor, né? Você aprende isso. E a outra é pelo amor, a qual também nos leva a um caminho. Dentro dessa experiência, a gente olha que a importância de nós, nesse instante, mobilizarmos todas as nossas forças para que nós tenhamos em massa a nossa população reciclando e voltando para os bancos escolares, para a educação. Nós conseguimos mudar esse quadro. Ele é de suma importância. Nós falávamos no caminho sobre o EJA. Existe o EJA para o ensino fundamental, existe o EJA para o ensino médio. Isso, às vezes, por que a gente... são caminhos, né, naturais, porque não dá para chegar numa FAC, num curso de graduação, sem essa formação. Então, são caminhos que muitas pessoas poderão olhar e praticar assim. Poxa, eu tive uma dificuldade e tal. Eu não concluí o meu ensino fundamental. Eu vou no EJA, eu resolvo essa questão. Eu vou no EJA no ensino médio, eu resolvo essa questão. E me capacito a estar em qualquer curso de graduação. Claro. Então, esse caminho, ele é muito importante. Agora, o que acontece, Wilson? Parece que as pessoas, e nós temos que trabalhar isso, parece que as pessoas, eu tenho vergonha de ir para o EJA. Não, nós temos que ter campanhas incentivando isso, porque é um caminho. Como eu posso chegar numa universidade? Eu queria te perguntar o seguinte, você, profissional experimentado, industrial de sucesso, presidente líder empresarial, porque preside uma entidade que é a Associação Comercial de Embu das Artes, e sabendo que o nosso público é um público de pequenos empreendedores ou de profissionais que são funcionários, colaboradores, mas que desejam na vida empreender, o que você valoriza, Ivo, em um empreendedor, em um profissional? Wilson, é uma coisa que a gente é importantíssimo, o caráter. A forma, esse caráter, ele pode ser melhorado ao longo do curso das atividades. Então, eu identificar isso é importante, e você vem ali com um conteúdo de um planejamento. A parte técnica você constrói, mas agora o caráter, ele é... Exatamente. É o pilar. Pilar. Isso é fundamental. Mas legal, tive alguma distorção ao longo da vida, corrige-se. Aquilo que a gente fala, o atalho muitas vezes não é o melhor caminho. É verdade. Você sabe que você me lembra uma Bíblia do mundo dos negócios, que é um livro chamado Os 10 Hábitos Eficazes
Os 10 hábitos para as pessoas altamente eficazes, certo? Do professor Steve Covey, um grande professor americano de empreendedorismo. Ele fala que o caráter é o que comunica com mais eloquência. É o caráter. Isso faz que a gente tenha um comprometimento mútuo. Eu, dentro dessa forma, puxa, legal, nós vamos ter um planejamento e logo você vai estar no auge pegando cargos melhores dentro da organização. Ascendendo, né? Ascendendo. Claro. Então, exatamente. Isso você faz de uma forma bacana, você faz de uma forma que dá resultados. Isso nós temos casos na empresa que não posso deixar de falar e é também praticado na associação comercial. Isso dá muito resultado, porque muitas vezes você tem um motoboy. Esse motoboy, ao longo desse planejamento, como ele é um caso típico, ele sobe, ele vai. Nós temos um caso desse tipo em que hoje é o advogado da empresa. Olha só, evoluiu. Outros. Então, dá muito certo. Mas o quê? É um pouco de nós. Dá para corrigir aquela distorção? Dá para corrigir. Eu posso ter tido algum problema e, dado a nova orientação, um novo caminho, eu conquistar os espaços. Mas é essencial. O caráter. Isso faz com que a gente tenha o comprometimento mútuo. Você vai se comprometer com a causa. Uhum. A outra parte vai se comprometer. Então, são uma pista dupla que dá muito certo. Certo, perfeito. Bom, vocês ouviram a dica valiosa deste empresário industrial, líder empresarial, porque preside uma associação comercial de Embu das Artes. A lição valiosa é: a parte técnica você adquire, você desenvolve com escola, com universidade, com uma pós-graduação, com mestrado. Agora, o caráter, isso aí é o pilar fundamental para qualquer carreira, seja enquanto empregado, seja enquanto empregador. O caráter é o que manda, certo, Ivo? Exatamente, Wilson. Bom, eu te agradeço, Ivo, enormemente pela sua participação. Sempre muito bom a gente ouvir o que é a vida real de um empresário brasileiro, que é o teu caso. Começou pequeno, cresceu, dá exemplo do que é um bom empresário. O Brasil tem grandes empresários, você constitui esse grupo de grandes empresários brasileiros. Te agradeço enormemente, já fica um convite para um próximo programa. Ok, Wilson, muito obrigado. É um prazer estar aqui, a gente conversando, dialogando sobre isso. E para mim também foi uma experiência nova, a qual será um prazer estar participando de outras oportunidades. Wilson, como uma mensagem estamos iniciando o ano, é algo que é importante a gente estar com esse otimismo que nós todos precisamos, dizer algo assim. Nós tivemos 2020, 2021 com a pandemia. Sim. Aquilo nos assustou. Sim. A todos nós. Isso mudou um pouco nossos formatos, nós ficamos um tanto ansiosos, criamos algumas questões. É importante, passado isso, dessa tempestade, que vamos dizer assim, a gente dizer que, como assustou, ele abriu nossos olhos. E nessa reflexão, nós entendermos que, se voltarmos a nossos planejamentos, enfim, passados já esses 4, entrando para o 5º ano, nós teremos um excelente ano de 2024. É importante a gente estar dizendo assim, porque precisamos voltar àquela capacidade... Sentimento, né? De realização. Esse sentimento, ele é pilar para nosso dia. Então, nós estarmos falando do curto, do médio e do longo prazo, ele é importantíssimo para nossas vidas. Perfeito. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Ivo. Muito obrigado mesmo. E com essa mensagem de otimismo, então, a gente encerra o nosso programa e até o próximo Educar para Empreender.